Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Leremos os versos de 1 a 6. Profeta Isaías, capítulo 9, os versos de 1 a 6. E você poderá também aproveitar a leitura que será também exposta em nossa tela. Você pode acompanhar essa leitura. E você que está em casa, que bom que você está conosco nesse tempo de adoração ao Senhor. Você pode também acompanhar aí a leitura bíblica que será transmitida. Nós estamos estudando as profecias messiânicas. Esses domingos de manhã que antecedem o Natal, queremos estudar com a igreja algumas profecias que apontam para o nosso Salvador. E hoje, então, nós vamos estudar essa perícope, esse texto de Isaías. E o nome dessa mensagem seria: o seu nome será. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um menino, o povo de Deus está passando por grandes dificuldades em função do inimigo que se aproxima. O pecado trouxe graves e grandes consequências para a nação do povo de Deus. O profeta Isaías diz que vive no meio de um povo pecador, que não teme ao Senhor e caminha na escuridão, a passos largos para a destruição. É dentro desse contexto que surge essa profecia. E garante o profeta: não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. São muitos cidadãos e famílias inteiras que passam por aflições. É a possibilidade da morte, a doença, a colheita que fracassou, a fome e vários outros fatores traziam angústia, desespero e muita escuridão. Nesse tempo, Isaías ainda afirma que este povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, que sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. O jugo que oprimia, que tanto oprimia, a canga que pesava sobre os ombros e a vara do opressor que deixava marcas profundas, serão agora totalmente destruídas. E o acontecimento que vai transformar, que vai modificar essas estruturas do povo, que vai sair das trevas para a luz, da desesperança para a esperança,
diz o profeta, é o nascimento de uma criança. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Como o nascimento de um bebê vai trazer uma nova perspectiva de vida a esse povo. O contexto dessa perícope tem a ver com uma guerra que surge entre a Síria e os benjaminitas, o povo de Deus do Reino do Norte, e os sírios preparam-se para uma guerra contra Judá. E nesta guerra contra Judá, o profeta Isaías vai ao rei Acaz, dizendo-lhe que esta guerra não deve ele preocupar-se, que ele ponha os seus exércitos, porque Deus dará a ele a vitória. Todavia, uma vez mais, o rei Acaz não dá ouvido ao profeta, não atende ao profeta, e desconfiando do cuidado e do poder de Deus, em não ouvindo a voz de Deus pelo profeta, ele então ele chama o rei da Assíria em socorro com Judá, e ao fazer isto, ele atrai uma força inimiga enorme, e tudo que a Assíria queria era, de fato, chegar nas terras israelitas e dominar toda aquela região, e foi exatamente isso que aconteceu. O profeta, nessa profecia, ele está apontando para a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da mão bondosa e bendita de Deus, para livrar o povo de Deus naquela circunstância. E essa profecia aponta para Jesus Cristo. E ele fala de um menino, ele fala de um bebê, ele fala de uma figura bucólica que haverá de trazer paz e profunda alegria ao seu povo. Como o nascimento de um bebê vai trazer uma nova perspectiva de vida ao povo de Deus? Porque essa criança, ela é diferente. Esse menino vai proporcionar ao seu povo algo que o povo de Deus jamais imaginou. O seu nome será, esse é o título da minha mensagem nesta manhã, e quando nós pensamos em nomes, é muito interessante. Por exemplo, o meu nome é Levi, meu nome. Meus pais me deram esse nome por ser ele bíblico, mas também porque esse nome rima com os demais filhos que já tinham, Neli, Lessi, Levi e Levi. Alguns pais procuram conhecer o significado do nome que vai dar aos seus filhos, mas isso não é propriamente da nossa cultura, não é? Mas na cultura hebraica isto tem uma enorme significância. É muito expressivo o nome dado a uma criança. O nome serve não apenas de rótulo, mas também para identificar a pessoa a qual era associado e indicar o seu caráter, refletia a essência da pessoa, do indivíduo. E esse costume fica muito claro no episódio, por exemplo, em que a Arca da Aliança é tomada das mãos do povo de Deus pelos filisteus. Me permita ler esse trecho, porque ele é bem interessante e vai falar acerca de um nome muito conhecido. Lá em 1 Samuel. Diz a palavra: nessa época, os israelitas saíam à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Benézer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu nome entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita, cujo
correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel. A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que coisa impressionante. A nora do profeta Eli tem um filho e lhe dá o nome de Icabode, que significa glória nenhuma, porque a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus não está mais entre o povo de Deus. Agora veja, quando Moisés é convocado a socorrer o povo hebreu, lá no Êxodo capítulo 3, indo até o faraó para retirar seus irmãos da escravidão do Egito, ele vai fazer a seguinte pergunta para Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu direi? A resposta de Deus a Moisés é um marco no processo de sua revelação a todos nós. Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Diga que o eu sou é transcendente, que não é limitado por pensamentos, crenças ou qualquer outra coisa. O eu sou não limita a natureza de Deus e qualquer característica em particular. Ele é o que de fato é. Muitos nomes, mas uma única pessoa. Deus é chamado por muitos nomes. Veja alguns nomes. Em Gênesis capítulo 16, ele será chamado o Deus que me vê. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamou pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo me vê. Ele será chamado também de Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E ele será chamado também de Deus Eterno. Isaías capítulo 26, diz assim, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. E ele será chamado também, o Senhor é paz. Lá em Juízes capítulo 6, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gedeão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Muitos outros nomes poderiam ser atribuídos a este glorioso Deus, o Deus da nossa fé, o Deus que se revela poderoso de vários modos, de múltiplas formas, no meio do povo a quem ele dá e empresta o seu próprio nome. Cada nome revela uma característica do grande eu sou. Ele é o único que vê o sofrimento, que olha para uma mulher escrava à beira da morte e vem em seu auxílio. Ele é o único todo-poderoso que transforma um homem já idoso e sem filhos em pai de muitas nações. O eu sou é o único eterno pai de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que era, que é e que há de ser. Ele, o eu sou, é o Senhor da paz, que fornece paz ao coração de Gideão, mesmo em meio
a guerra. E eu quero nessa manhã falar com você, olhando para essa profecia, sobre o nome de Jesus. Ele será chamado o menino e o seu nome. O menino que vai mudar a história da humanidade também tem nome nesta profecia. E diz que ele será chamado Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías vai dizer: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Quem é o Emanuel? O evangelista Mateus, quando ele está descortinando no seu evangelho a chegada do Messias, ele vai assim expressar no capítulo 1: ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus está conosco. O Emanuel é Jesus. Jesus é o Deus que conosco está. E se você, por exemplo, vai perceber os deístas não acreditavam que Jesus era Emanuel, não creem que Deus está conosco. Para eles, para os deístas, Deus criou o mundo e o deixou à própria sorte. Mas o menino que Isaías esperava era o Emanuel, que estaria junto do povo, andando com seu povo, nas regiões mais devastadas e sem esperança. E isto é glorioso. Isto é maravilhoso quando nós temos na expressão bíblica que o Deus que veio estar conosco é o Deus Emanuel. Jesus é o Deus que caminha conosco. Certa vez, visitando um homem, um senhor, um crente de mais de 90 anos, quando eu cheguei na casa dele, eu perguntei: o senhor está sozinho? Ele disse: não. Estamos eu, você, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E isto é reconfortante quando nós pensamos e quando nós consideramos que nunca estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco. Esta profecia aponta para uma grande verdade histórica. Quando Deus Filho chegou, ele veio habitar entre os homens, Deus conosco. Jesus, ao dar as últimas orientações aos seus discípulos, ele vai dizer em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E isto é glorioso. A presença do Deus Emanuel está junto ao seu povo. Ele está conosco quando andamos sobre as montanhas, olhando as nuvens por cima, quando nos arrastamos pelos vales, com nuvens nos impedindo de ver os picos das montanhas, lá ou cá, Ele conosco está. Deus Emanuel, Deus conosco. O segundo nome, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. E nós ouvimos e concebemos essa verdade quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, no Monte das Bem-aventuranças. Quando Jesus começa o seu sermão, ele vai dar diversos conselhos maravilhosos. Ele vai dizer, por exemplo: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Esta característica de Jesus como conselheiro se revela do modo que ele mesmo se revelava e se via. E aí nós encontramos no Novo Testamento vários títulos que ele mesmo atribuiu a si próprio, que nos mostram a importância de prestarmos atenção nas palavras de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós pensamos e quando nós nos preparamos para o Natal, quando nós vamos comemorar mais um Natal, nós devemos meditar na palavra de Deus. Nós devemos começar pelas profecias, nós devemos voltar os nossos corações, os nossos olhos, debruçar a nossa alma, derramar-nos diante da presença gloriosa de Deus, para que de fato e em verdade os verdadeiros sentidos do Natal para o cristão estejam presentes na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, porque o Natal para nós é a presença gloriosa daquele que tem o nome acima de todo o nome. E veja o que Jesus vai dizer acerca de si mesmo. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, diz o Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou a raiz e a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. Que alegria, que bênção, que gloriosa presença gloriosa desse Deus Emanuel, desse Deus que é maravilhoso conselheiro. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida está nele, o nosso futuro nele está, o nosso descanso está nele, a nossa alma repousa segura nele, como diz Agostinho, ele é a âncora da nossa alma. Jesus é maravilhoso conselheiro. Esses são alguns dos conselhos que ele nos fornece para orientar as nossas vidas. Muitos dissabores, meus irmãos e irmãs, muitos dissabores teríamos evitado e muitos evitaremos se de fato seguirmos a esta orientação belíssima do nosso maravilhoso conselheiro. E em terceiro lugar, o seu nome ele será chamado de Deus poderoso. O eu sou, no processo de se fazer conhecido pelo homem, se manifestou em inúmeros momentos a sua graça, o seu poder, a sua glória. Libertou seus escolhidos do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Venceu batalhas pelo seu povo. Curou o leproso Naamã. O menino que Isaías profetizou e aguardava ansiosamente com o povo, também seria conhecido como poderoso e forte. E Jesus ratifica esse nome no seu próprio ministério. Ele acalma tempestades, ele cura leprosos, ele liberta os oprimidos. Quando os discípulos de João Batista questionam se Jesus era realmente o libertador tão esperado, Jesus assim responde: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus é o Deus poderoso que transforma vidas, que
que proporciona esperança onde só existe desespero. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como você tem passado, enfrentado os processos, às vezes duros, difíceis da sua vida. Mas nessa manhã, a palavra de Deus, essa profecia nos diz que Ele é o Deus forte, o Deus que sustenta, o Deus que fortalece, o Deus que transforma, o Deus que renova o vigor e a vida do seu povo. Nesta manhã, esta palavra de Deus a nós. E em quarto lugar, o seu nome será, e ele será chamado Pai Eterno, Pai da eternidade. E eu fico pensando em tantas pessoas que pareciam eternas, pareciam que nunca iam morrer, mas que deixaram de existir muito rapidamente. E assim como o salmista afirma no Salmo 103, diz: o ser humano não vive muito, é como a flor silvestre que brota e floresce, mas é destruída pelo temporal, sem deixar vestígios de sua passagem por aqui. Mas esta profecia e a revelação bíblica que diz que o seu nome é Pai Eterno. João afirma acerca de Jesus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E o mesmo João em Apocalipse vai demonstrar a eternidade de Deus. Em Apocalipse capítulo 1 diz: eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia revela em todo o Novo Testamento essa presença gloriosa, poderosa, todo-poderoso, cheio de poder e glória, que caminha conosco, que caminha com seu povo. E na eternidade estaremos eternamente em glória, com o nome que está acima de todo o nome. Em último lugar, em quinto lugar, o seu nome será, e ele será chamado Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Este nome de Jesus é mencionado no Novo Testamento várias vezes. Veja que Romanos 5 nos diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele é a nossa paz. João vai dizer, capítulo 14: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. E ainda em João, capítulo 16, Jesus vai dizer: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E o profeta Isaías fala de um momento no mundo em que o lobo vai brincar com o cordeiro e o leopardo vai dormir com o cabrito. O bezerro e o leão comerão no mesmo coxo, e uma criança será capaz de deles cuidar. A vaca e o urso vão pastar no mesmo campo, seus bezerros e filhotes vão crescer juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criança de colo vai engatinhar sobre o ninho de cobra, e a que começou a andar enfiará a mão na toca da víbora. Nem animal nem homem irá ferir ou matar alguém no seu santo monte. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Deus vivo, um conhecimento tão grande e profundo como o mar. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus vai reinar sobre o seu povo em paz, profunda paz. E esta é a grande perspectiva do Natal. Natal é Deus conosco, que tem um nome acima de todo nome, que nos conduz em segurança, que nos conduz em força, que nos conduz a pastos verdejantes e que nos colocará em reinado de paz. Eu quero então concluir esta minha rápida fala com uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim:
O mundo está marcado pela dor, encharcado de sangue, ferido pela guerra e adoecido pelo ódio. As guerras tornam-se cada vez mais encarniçadas e os homens cada vez mais violentos. Há guerras entre as nações e há guerras dentro das famílias. Há guerras tribais e guerras religiosas. O homem é um ser em permanente conflito. Seu coração é um campo de batalha. Levantamos monumentos à paz e cada vez mais construímos armas de destruição. Falamos de paz, mas gastamos mais com a guerra. Dizemos que o amor é o oxigênio da vida, mas respirando o ódio. Nesse mundo marcado pela violência, Jesus se apresenta como o príncipe da paz. Ele não veio apenas para falar de paz, ele é a paz. Ele não veio fazer a paz, apenas falar de paz. Ele veio fazer a paz com o seu sangue na cruz. Ele nos dá paz com Deus, pois perdoa os nossos pecados. Ele nos dá paz com Deus, porque alivia nosso coração da angústia. Ele nos dá paz interior, porque onde Jesus reina, a alegria triunfa sobre a tristeza, o amor prevalece sobre a mágoa, e a esperança finca a sua bandeira, onde outrora reinava o desespero. É assim que nós cremos, é isso que nós vivemos. O Natal é esta confirmação histórica daquilo que o profeta, lá no ano 700 a.C., anunciava, que um menino nos nasceria, e ele seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o nosso Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Que Deus nos abençoe neste Natal.